Eu quero hoje também falar um pouquinho a respeito do que Deus falou ao meu coração para esse tempo no Livres, esse tempo no Retiro. Em setembro do ano passado, nós tivemos o Retiro Livres de 2022. E naquele tempo, Deus estava falando muito ao meu coração a respeito de responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que adolescente não está preparado para assumir responsabilidades. E eu creio que é o contrário. Essa é exatamente a hora da vida, o tempo da vida que eles precisam assumir responsabilidades. E o tema da minha pregação no ano passado para os adolescentes foi sobre responsabilidade. Inclusive, esse é um dos valores da nossa rede, que é o valor 5, que nós assumimos responsabilidades. E para esse ano de 2023, eu estava orando e buscando um direcionamento de Deus a respeito do que eu deveria falar para os nossos adolescentes, falar para a nossa rede como um todo. E eu creio que essa não é só uma palavra para os adolescentes, mas uma palavra para nós como igreja de Cristo. E Deus falou muito comigo a respeito do amor. E eu quero falar com vocês essa noite rapidamente a respeito do amor. Porque é bom demais amar, é ou não é? Quem aqui gosta de amar e ser amado, levanta a mão. É bom demais amar, né? Que coisa boa. Eu contei para os adolescentes lá no Retiro, que eu estava lembrando da primeira vez que eu e G falamos que nos amávamos um para o outro. A gente devia ter 14 anos. 14 anos e a gente não teve... Foi através de carta, a gente não teve coragem nem de falar ao vivo a primeira vez. Eu falei eu te amo para ela numa carta e depois ela respondeu com outra carta dizendo que me amava também. Acho que a gente nem entendia o que era a responsabilidade de falar um eu te amo para alguém, né? Mas é muito bom esse sentimento. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente não entende muito bem o que é o amor, né? E eu quero falar um pouquinho disso, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4. Para os adolescentes aí, eu vou falar o mesmo tema, mas eu vou dar uma outra ênfase, vou usar um outro texto, então você não pode sair para beber água e ficar o culto inteiro lá fora, porque não vai ser exatamente a mesma pregação do Retiro, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem aí. Enquanto você abre, eu quero falar algumas coisas a respeito do mundo em que nós vivemos. Quando a gente olha para a situação do mundo atual, nós podemos ver que vivemos em um mundo doente. O mundo hoje é um mundo doente. Nós sabemos que quando Adão pecou, quando o pecado entrou no mundo, toda a criação foi afetada e desde então o mundo vive uma doença. E quando a gente olha em pleno 2023, a gente acha que as coisas estariam mais evoluídas, que as pessoas estariam mais desconstruídas e mais abertas a viver o bem um pelo outro. A gente vê que nada disso, isso continua, o homem continua depravado, a gente continua vendo guerra em 2023, a gente continua vendo a ganância do homem levando à destruição. A gente continua a ver pessoas querendo ganhar vantagem uma em relação às outras. E a verdade é que o mundo está doente. Mas uma boa notícia para nós é que existe uma cura. E eu creio que essa cura é o amor. O amor, ele existe para resolver a doença que é a ausência de amor. Então essa doença nada mais é do que a ausência de amor. E para um mundo ausente de amor, nós iremos aprender com a Bíblia sobre o que é o amor e como amar, como o amor se manifesta no mundo. Eu acredito com todas as minhas forças que se tem um legado que nós precisamos e podemos deixar no mundo, esse é o legado do amor. O tema do nosso retiro durante aqueles 3 dias foi sobre o legado, e por isso o tema da palavra hoje é legado, mas é o legado do amor. Eu acredito que o amor ele pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou e enviou o seu Filho Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra e nessa noite, Pai, peço que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos aquilo que o Senhor quer falar a nós como igreja, Pai. A tua palavra é semente boa, ela é sempre boa. E nós oramos para que nosso coração seja uma terra fértil, onde a tua semente encontre o lugar onde possa germinar e frutificar e florescer, Deus. Fala aos nossos corações, a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém? Interessante que o autor dessa carta é o apóstolo João, discípulo de Cristo, e ele era conhecido como o discípulo do amor, né? O discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre amor com um cara que tem bastante autoridade para falar sobre isso, o apóstolo João. E uma coisa interessante a respeito do propósito de João ao escrever essa carta para essas pessoas, existem algumas dúvidas a respeito da motivação que levou ele a escrever essa carta, mas a gente tem algumas ideias do que pode ter acontecido, e uma dessas hipóteses é que ele tem escrito essa carta para combater um certo tipo de gnosticismo, um misticismo religioso que estava surgindo no meio dos cristãos, que eles tentavam propagar uma salvação baseada em conhecimento e não em arrependimento. O auge desse pensamento gnóstico ele veio um pouquinho mais para frente, e é por isso que há essa divergência, mas a gente não pode descartar que João tenha realmente escrito para essas pessoas. E também é interessante porque João também fala a respeito de alguns irmãos que estavam abandonando a fé, alguns irmãos que estavam abandonando a igreja, abandonando o cristianismo, embora não houvesse um cristianismo na época, vocês me entenderam? Mas ele fala para essas pessoas também, e é interessante que João ele fala sempre de uma forma positiva, assim, ele nunca é tão negativo em relação às pessoas, mas ele está, durante toda a sua carta aqui, ele está levando as pessoas, provocando as pessoas a se aperfeiçoarem na sua compreensão a respeito das coisas de Deus, no seu compromisso em relação a uns com os outros e também na sua intensidade no relacionamento com Deus. E eu creio que isso é algo importante para nós como igreja. Nós expandimos o nosso conhecimento a respeito de Deus, mas nós também aumentamos o nosso compromisso uns com os outros e também a nossa intensidade em paixão por Jesus. Amém? Então, meu desejo para essa noite é que a gente possa crescer em fé, obediência e amor. Lendo o texto que a gente leu, logo de cara, nos versículos 7 e 8, a gente pode aprender algumas coisas bem rápidas. O texto diz que o amor, ele procede de Deus. Ele diz que quem ama é nascido de Deus. Mas ele também fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A primeira pausa que eu quero fazer hoje é para falar a respeito desse pequeno trecho que fala que Deus é amor. Realmente Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando nós falamos que Deus é amor, isso significa que é impossível que nós tenhamos uma relação com o Criador sem ser baseada no amor. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que o amor é Deus. E uma das coisas que a gente tem ouvido nos últimos dias a respeito do amor, então as pessoas estão se confundindo um pouco, assumindo o amor como se fosse um Deus do nosso tempo. Então, você já deve ter ouvido as pessoas falarem, de qual religião você é? Eu sou da religião do amor. Eu acho que você já ouviu isso.
que você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus. Eu acredito que você tem que amar e fazer o bem aos próximos. Isso é acreditar em Deus. Isso é um primeiro cuidado que a gente tem toda vez que a gente fala sobre amor e quando a gente fala sobre o verdadeiro amor que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia fala que Deus é amor e o amor é um atributo integral, parte integrante de quem Deus é. Mas o amor, ele não é o único elemento de Deus. Deus tem outros atributos. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é soberano e Deus ele é bom, ele é verdadeiro. E nós não podemos fazer essa permuta de trocar Deus por amor, porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. E essa tem que ser a nossa base para tudo que a gente vai aprender hoje sobre amor, amém? E a primeira coisa que a gente vai aprender, agora sim com esse texto, é como o amor se manifesta. Então eu quero te levar lá no versículo 9. O versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Manifestar aqui é usado no sentido de tornar público, de surgimento, tornar-se conhecido, tornar algo conhecido. E a primeira coisa que nós lemos com João falando aqui à igreja, falando a essas pessoas, é que o amor ele se manifestou ao mundo. O amor ele se revelou a nós. O amor ele tornou-se conhecido a nós quando Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Você já parou para pensar, ou você já tentou, faça esse exercício agora, tenta se lembrar qual foi o dia que você descobriu o que era amar. Qual foi o dia que você descobriu o que era o verdadeiro amor? Foi o dia que você descobriu que Deus enviou Jesus para que você tivesse vida? Se não, você descobriu o dia errado. Porque a Bíblia fala que o amor ele se manifestou a nós. O amor de Deus se manifestou a nós quando Jesus Cristo foi enviado para que nós tivéssemos vida, para que nós vivêssemos por meio dele. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em Efésios 2, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz que por causa do grande amor com que Deus nos amou, nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a manifestação do amor, a primeira manifestação do amor que nós temos no mundo, foi quando Deus enviou o seu Filho Jesus, para que eu e você tivéssemos vida. Como eu falei, quando a gente olha para esse mundo doente, desde que o pecado entrou no mundo, era impossível ter uma vida digna, era impossível viver uma vida, no mínimo, decente. Todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. Mas Deus manifestou o amor dele por nós, enviando Jesus para que nós tivéssemos vida. Assim o amor foi revelado a nós. Por meio de Cristo, eu e você podemos viver, e isso é uma boa e grande notícia para nós. Qualquer ideia que você tenha sobre amor, ele precisa passar por isso, ela precisa passar por isso. Até mesmo do amor romântico, que a gente tanto gosta de falar, ele precisa passar por isso. O nosso entendimento a respeito das nossas relações vão ficar melhor quando nós entendemos que a primeira e mais importante manifestação do amor no mundo se passa por Deus enviando o seu Filho para que nós tivéssemos vida. Isso é a manifestação do amor. Eu fico pensando no versículo de Romanos 8. Romanos 8 é um texto bem conhecido na Bíblia. Paulo fala lá no final do capítulo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas um pouquinho antes ele fala que a natureza aguarda a revelação dos filhos. E eu vejo uma relação muito, muito interessante aqui nesse texto. Porque aqueles que entendem
que nada pode nos separar desse amor. Aqueles que entendem o significado real do que é o amor, esses manifestam a revelação dos filhos de Deus. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter nessa noite a respeito do amor é que ele se manifesta quando Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E sabe, toda vez que eu penso em como a gente pode manifestar o amor de Deus ao mundo, é assim, falando para essas pessoas, falando para as pessoas dessa boa notícia, falando para pecadores, falando para pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão entregues, pessoas que estão marginalizadas, dizendo que há uma boa notícia, que a manifestação do amor aconteceu quando Jesus Cristo foi enviado a esse mundo. Isso é ou não é uma boa notícia para nós? Sim! Amém! A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é no que consiste o amor. Então eu falei sobre como o amor se manifesta. E lá no versículo 10 agora nós vamos ver no que consiste o amor. O que é então o amor? E o versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor, meus irmãos, ele não consiste em uma ação do homem. Eu não sei se ficou claro para você quando eu falei a respeito da manifestação do amor, mas agora eu quero reforçar isso. O amor, ele não consiste em uma manifestação do homem. O amor, ele não repousa em um bom sentimento natural que nós temos. O amor não é um sentimento que nós temos, algo do ser humano. O amor não é isso. O amor é uma atitude externa a nós. O amor é uma atitude do próprio Deus, que agora não enviou só o seu Filho para que nós tivéssemos vida, mas Ele fala qual que é o processo disso tudo. Ele falou como que foi manifestado o amor. Agora, o amor mesmo, ele consiste nisso aqui. Deus, sem que a gente amasse Ele mandou o seu Filho para que a gente tivesse vida. E como que faz para a gente ter vida? Alguém tinha que pagar o sacrifício pelos nossos pecados. Então o amor consiste no sacrifício de Cristo feito por nós. Talvez um bom resumo, se alguém te perguntar o que é o amor, você possa falar: é um sacrifício por alguém que não merece. Isso é amar. Amar é um sacrifício por alguém que não merece. É engraçado que eu estou pastoreando adolescentes, vai fazer 3 anos, terça-feira. Uhul! E vocês sabem, né? Às vezes a gente elabora um papo livre super legal para falar sobre um tema cabuloso, sei lá, apocalipse, não sei o quê. Aí a galera aí papo livre sobre namoro e relacionamento. Enche, lota, mais de 60 perguntas. Como gostam desse assunto. Incrível. E uma das coisas que a gente sempre fala é: e o amor não correspondido, né? Pois é, o amor ele não é para ser correspondido às vezes. Porque o amor consiste em alguém que amou antes de ser amado. Deus nos amou antes de que nós amássemos Ele. Deus entregou o seu Filho por nós antes de que sem que nós merecêssemos. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos vontade, nós estávamos mortos em nossas transgressões e Deus entregou o seu Filho como propiciação, como um pagamento, vamos assim dizer, pelos nossos pecados. O amor não foi uma correspondência, um sentimento bonzinho de Deus. O amor é algo duro. O amor não é algo fácil. Quando nós lemos a descrição que Paulo dá sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13, no versículo 4 até o 8, ele fala que o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta, o amor jamais acaba. Fala sério, pode um de nós aqui amar assim? Você tem coragem de levantar a mão e falar, eu consigo amar? Porque, olha, se for a gente, por favor. Não dá. O amor não pode ser algo que vem de nós. O amor não consiste em nós amamos a Deus. O amor consiste em Deus nos amou sem que nós o amássemos. E Ele mesmo providenciou o sacrifício pelos nossos pecados. O amor é sacrifício, o amor é duro, o amor não é fácil. Não é fácil ser paciente, não é fácil ser bondoso. Não é fácil a gente não se envaidecer, não arder em ciúmes. Não é fácil a gente viver em busca do interesse dos outros e não do nosso próprio. Tudo que Paulo descreve como a descrição do amor é tudo que para nós, como seres humanos caídos, não é natural. Não é natural. Eu me esforço para ser paciente, mas eu falho muito, minha esposa bem sabe. Eu me esforço muito para tentar não ser orgulhoso, mas tem dias que eu não consigo, porque não é algo natural para mim. Não é. O amor, ele não é um misticismo, não é um sentimento, e isso que João estava tentando combater. O amor não era um mero conhecimento a respeito de algo. O amor era algo que precisava ser entendido, é sacrifício, é arrependimento, porque não é algo normal, natural para nós. E sabe, se você não notou muita diferença entre esse tópico para o primeiro, eu te pergunto, você acha que alguém que estava morto, que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões, consegue ter esse tipo de sentimento para com outra pessoa? Mesmo sendo essa outra pessoa Deus? Não. O amor, ele se manifestou quando Deus enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida. Mas o amor consiste em, antes que nós amássemos Deus, Ele nos amou e entregou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Isso é o que consiste o amor. Deus enviou seu Filho para que a gente pudesse viver. E isso não partiu nem de mim, nem de você. Amém? Copinho do Livres, personalizado do Retiro. Terceira coisa que eu quero falar, então a gente falou sobre como o amor se manifesta, o que consiste o amor, e a terceira coisa que eu quero falar é como o amor se aperfeiçoa. Leia comigo versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Fala sério, responde para mim. E agora é uma pergunta assim, interativa, então vocês respondam mesmo, levantem a mão, tá? Quem aqui gostaria muito de viver um amor completo? Um amor completo, um amor que se aperfeiçoa, um amor que só melhora, um amor que cresce, um amor saudável. Algumas pessoas não, respeito sua opinião, mas eu quero muito isso. Eu quero muito viver um amor completo, um amor que faça sentido, um amor que só melhora, um amor que se aperfeiçoa, um amor que cresce. Eu anseio por isso. Mesmo não sendo algo natural para mim, é algo que eu anseio. E aqui João está falando assim, amados, sabe como que o amor ele é aperfeiçoado em nós? Sabe como que o amor se completa em nós? Sabe como nós ganhamos um maior entendimento a respeito do amor de Deus por nós? Sabe como nós podemos compreender essa largura, profundidade que Paulo fala lá em Romanos a respeito do amor de Deus? Sabe como? Quando nós amarmos uns aos outros. E no que consiste o amor? Em sacrifício. Olha só, João ele fala assim, amados, e diferente dos tempos de hoje, onde a gente usa amado para debochar de alguém, amada, né?
a gente usa essa palavra para debochar alguém ou para menosprezar alguém. Naquela época, pelo menos, a palavra ela tinha um valor real. Quando ele falava amados, é porque eles eram realmente amados por ele. Havia ali uma identificação, havia ali uma compaixão do apóstolo. Ele fala, olha, amados, se Deus nos amou de tal maneira, se Deus nos amou tanto, se Deus se entregou tanto por nós a ponto de dar o seu único filho para morrer no nosso lugar, se Deus nos amou de tal maneira, nós agora também devemos amar uns aos outros. Que loucura é essa, João? Não é possível. Se eu só amar a Deus, tá bom, né? Não, João, que mané amar uns aos outros é difícil. Isso aí só Deus consegue. Eu não consigo, não. Mas aí, lá para frente, no versículo 20, no 19, na verdade, João fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? E aí ele fala, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E sabe, meus irmãos, até agora, de verdade, estava meio tranquilo assim. Realmente, o amor não é algo natural para nós. Eu entendo isso, né? O que eu falei até agora, o amor ele consiste em algo que é difícil para nós, né? Sermos pacientes, bondosos, temos essa vida sacrificial de entregar nosso próprio filho, né? Que foi o que Deus fez para morrer por alguém que não merecia, para morrer por um pecador. Eu sei que isso é difícil, mas agora parece que está ficando impossível. Como assim a exigência para nós, o mandamento para nós, é que nós amemos uns aos outros como Deus nos amou? E eu só posso falar que eu amo a Deus se eu consigo amar o meu irmão, se eu amo o meu próximo. Mas quem que é esse próximo? É a minha esposa? É o meu melhor amigo? Ou é qualquer um? Quem que é esse próximo que eu tenho que amar? Quem é esse irmão? Afinal, eu conheço quem são meus irmãos? E aí, eu lembro lá da parábola do filho pródigo, porque a igreja continua com uma dificuldade incrível de reconhecer quem são os irmãos. E a mesma inconsistência que o filho mais velho teve no seu discurso ao pai, porque falava que é esse seu filho, não falava esse meu irmão, ele não conseguia entender que os dois tinham o mesmo pai. A mesma inconsistência que tinha naquele discurso é o que estava acontecendo aqui, e João está combatendo exatamente isso. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos uns aos outros? E eu volto a dizer, a gente acabou de aprender, amar não é um sentimento fofinho. Amar é difícil, amar é jogo duro. Não é jogo, tá? Eu falei para os adolescentes que amor não é jogo lá no retiro. Mas amor tem muito mais a ver com força do que com facilidade. Em 1 João 3, no versículo 16, esse mesmo João diz que a gente conhece o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e agora nós damos a nossa vida pelos irmãos, pelos nossos irmãos. Que história é essa de ter que dar a nossa vida pelos irmãos? Isso é amar? Então eu não sei amar. Então eu não sei amar. Sabe, meus irmãos, na Bíblia, o amor ele nunca é uma história fofa. O amor nunca é uma história de frufuzinho, de carinho. O amor é sempre algo duro. Quando a Bíblia fala de amor, ele está falando de algo que exige força, que exige maturidade. Amor não é para meninos, amor não é para crianças. Eu falei isso lá no retiro.
Amor é para gente madura. Amor é para gente que aguenta alimento sólido. Amor não é borboleta no estômago. Amor é mais para um soco na boca do estômago. Ambos te tiram o ar, mas com efeitos diferentes. O amor, ele é um soco, ele não é... Isso não é amor. Nós somos chamados a amar como Deus ama, porque nós odiamos como os homens odeiam. Você pode até se considerar uma pessoa fácil de amar, mas eu fico um pouco preocupado com você. Porque se você acha que é tão fácil assim amar, você também acha que é fácil ir para o céu. Que é fácil morrer pelos pecados. Que você conseguiria talvez pagar o preço do seu próprio pecado. E a Bíblia fala que não. Nós não éramos capazes, nós não somos capazes. É preciso que nós amemos para que haja paz, e não que haja paz para que a gente ame. O amor, ele sempre segue a lógica inversa daquilo que o mundo fala. O amor que muda o mundo não é um amor de conveniência, que a gente ama quem nos faz bem, que a gente ama quem nos agrada. O amor, ele exige um sacrifício por pessoas que aos nossos olhos não merecem. Porque nisso consiste o amor. Quando Deus deu a vida do seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, isso é amor. Mas sabe, meus irmãos, eu acho que o que a gente precisa é exatamente isso. A Bíblia fala sobre os últimos tempos, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 ao 5, e existe uma forma de nós mostrarmos ao mundo uma nova maneira de se relacionar. Paulo diz a Timóteo que ele precisava saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Essa é a descrição que Paulo fala de como seriam os relacionamentos nos últimos dias. Eu consigo ver claramente uma descrição dos tempos que a gente vive. Não vou entrar no mérito se são os últimos ou não, mas eu consigo ver claramente uma descrição de como a gente vive hoje. Lembra que eu falei lá no começo que a gente vive num mundo doente? Nós somos gerações doentes, somos pessoas doentes, um mundo que precisa urgentemente de uma cura. Nós somos avarentos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, e tudo que Paulo descreve aqui é tudo que é contrário ao verdadeiro amor. E mais uma vez eu faço questão de reforçar, isso aqui parece muito mais com a gente do que a descrição de 1 Coríntios 13. Esse amor bondoso, paciente, sem hipocrisia, sem fingimento, o amor que prefere o bem do outro, isso aqui não parece com a gente. Mas precisa, porque o amor, ele é uma necessidade, o amor, ele não é algo fofo de viver, o amor é uma necessidade que a igreja tem. O amor é abrir um espaço de vulnerabilidade e confiança. Meus irmãos, de verdade, quanta diferença nós como igreja de Cristo faríamos se nós nos esforçássemos, se nós gastássemos as nossas forças para seguir o mandamento que é: assim como eu os amei, amem uns aos outros. Quanta diferença a gente faria no mundo se nós realmente levássemos a sério o mandamento de que só é possível amar a Deus se amarmos uns aos outros. Porque a gente canta, te amo, te amo, te amo, mas a gente não tem coragem de olhar nos olhos uns dos outros e pedir perdão por algo que ofendeu.
A gente canta que ama a Deus, mas às vezes está aqui dentro da igreja e passa por uma pessoa que você sabe quem é, não tem coragem de olhar no olho dela. A gente fala que ama a Deus, a gente canta que ama a Deus, mas as nossas atitudes são de pessoas que odeiam a Deus e odeiam uns aos outros. E o que tudo isso tem a ver com o legado, então? O que tudo isso tem a ver com algo que eu vou deixar no mundo? Porque do jeito que eu estou falando, é melhor nem tentar, né? É melhor nem tentar amar, porque é impossível. Para finalizar, abra sua Bíblia lá em João 13. João 13, os versículos 34 e 35, a Bíblia diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Esse mesmo João tinha falado lá em cima, lá na carta, né, que a gente leu, a respeito de um mandamento. E aqui ele fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Para tudo aquilo que os discípulos já haviam ouvido de Jesus, eis que surge uma nova ordem, surge um novo mandamento da parte de Jesus, que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Qual foi o tipo de amor que Ele tem? No que consiste o amor? Entregar a vida. Entregar a vida. Na grande comissão, lá em Mateus 28, um texto que a gente tanto gosta de usar para falar sobre o evangelismo, a Bíblia fala, Jesus dizendo: ide e fazei discípulos. Como que a gente faz discípulos? Como que a gente reproduz discípulos? Como que as pessoas saberão que nós somos discípulos e que estamos nos esforçando para fazer discípulos? Quando a gente amar uns aos outros de verdade. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como as pessoas, como o mundo vai saber que essa é uma igreja cheia de discípulos de Jesus? O que diferencia a gente de qualquer outra pessoa? O que diferencia você das pessoas no seu emprego? O que diferencia você das pessoas na sua escola? O que diferencia você das pessoas aqui da igreja? O que faz, qual é a marca de um grande discípulo de Jesus? É saber pregar para multidões? Qual é a marca de um grande discípulo de Jesus? É sair por aí só fazendo milagres? Não só, vocês entenderam. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre o amor, a igreja estava tão preocupada a respeito de dons, eles queriam falar em línguas, eles queriam contar vantagem, eles queriam saber quem era melhor em cada coisa. Qual que era a grande vantagem disso? Qual que era a marca que eles estavam levando para aquela cidade, uma cidade que precisava do amor de Deus? Qual é a marca que nós estamos deixando na nossa cidade? A nossa cidade sabe que aqui é uma igreja cheia de discípulos de Jesus? Porque a única forma deles saberem é se a gente for capaz de pelo menos amar uns aos outros. Se a gente não é capaz de amar aqui dentro, esquece. Esquece, a gente está aqui só gastando o nosso tempo, sábado após sábado. Sabe, meus irmãos, nós como igreja, nós somos chamados a nos render ao amor. Eu não estou falando que agora a gente vai sair por aí espalhando o amor e a mensagem da paz ao mundo. Não. A gente não tem condição para isso. A gente não tem força em nós mesmos. Porque na primeira dificuldade, a primeira pessoa mais complicada que a gente
encontrar no nosso caminho, a gente já vai desistir, a gente vai desanimar, falar, opa, eu não consigo. Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. A primeira coisa que eu quero te convidar é: admita, você não consegue. Admite, você não consegue amar. Você não consegue amar. Se você não sabia disso, eu queria te contar hoje. Você não consegue amar. Mas você não é chamado também para conseguir amar. Não é esse o chamado que Deus está fazendo. Deus não está chamando pessoas essa noite para conseguirem amar. Deus está chamando pessoas essa noite para se renderem ao amor dEle. Se renderem àquele que sim é capaz de amar. Nós só somos capazes de amar por causa daquele que nos amou. Nós só somos capazes de transformar o mundo quando o Espírito Santo habitar em nós. Nós somos cheios de Deus, o Deus do amor. E aí sim, então, manifestar esse amor ao mundo. O convite que eu fiz para os adolescentes no nosso retiro, e eu faço para todos vocês essa noite como igreja de Cristo. Nós somos uma igreja só. Nós estávamos lá e, embora ao longo dos últimos anos e meses, Deus tem me dado essas palavras direcionadas aos nossos adolescentes, e eu glorifico a Ele por isso. Eu não creio que o chamado à responsabilidade é só para os adolescentes. Assim como eu não creio que o chamado ao amor é só para os adolescentes, é para todos nós. É para mim. Como eu falei para vocês, para mim é difícil, para mim é impossível. Eu tenho que me esforçar muito para conseguir amar. Muito, muito. Mas a gente precisa se render a esse amor. A gente precisa admitir que, se for depender de mim, de você, não vai dar, não. Mas ainda bem que não depende de nós. Ainda bem que não depende das nossas próprias forças. Porque o amor é uma questão de força, mas não é a minha nem a sua, é a força do próprio Deus. E esse aí, meu amigo, tem força de sobra. Ele tem força de sobra porque Ele foi capaz de dar o seu único filho para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi capaz de fazer um sacrifício de que ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Ah, mas Abraão entregou seu filho. Ok, Abraão entregou seu filho, iria entregar seu filho para Deus. Não era para um pecador. Não era para alguém que ia relutar e negar a Deus durante sua vida toda. Ele fez um sacrifício que ninguém poderia fazer. Ninguém. E o chamado para a igreja essa noite é que todos nós nos rendamos a esse amor e que a gente deixe um legado verdadeiro no mundo. E o maior legado que nós poderíamos deixar é que as pessoas saibam que nós somos discípulos de Cristo. E elas saberão isso quando nós nos amarmos uns aos outros. O amor vem de Deus. Um amor verdadeiro, um amor sem hipocrisia, um amor sem fingimento, um amor sem falsidade, um amor paciente, um amor sem ciúmes, um amor bondoso, um amor sem vaidade, sem interesses. João parece até meio exagerado assim, né? Quando ele fala de amor, mas eu acho que a gente precisa um pouco desse exagero, sabe? É algo muito difícil, mas é algo extremamente compensador, porque, como vocês viram aqui nos nossos testemunhos, mesmo no meio de toda essa situação que Paulo fala para Timóteo, de como seriam as pessoas nos últimos dias, nesse mundo doente que a gente vive, ainda existem pessoas encontrando o amor. Ainda existem pessoas sendo transformadas por esse amor. Ainda existem pessoas sendo constrangidas pelo amor de Deus. Isso é manifestado quando nós amamos uns aos outros. O testemunho que a Babi contou, ela sabe o quanto ela e o PGM dela pagaram um preço em oração para amar a vida desse rapaz. E Deus fez. E Deus continua a fazer.
as vidas que nós temos visto cada vez mais. Olha, meus irmãos, eu vou falar de verdade para vocês. Algumas pessoas falam que eu sou um cara sonhador, e às vezes eu sou mesmo. Mas eu jamais poderia imaginar nos últimos anos que a gente estaria aqui celebrando um retiro para 200 adolescentes. Gente que saiu, chegou no último dia, eu estava assim, cara, essa pessoa estava aqui ou ela chegou hoje? Gente que eu nunca vi e estava lá. O amor, ele continua a trazer gente, o amor continua a trazer pessoas para perto, mas o amor não é o sentimento de final de retiro que foi tudo lindo. O amor é um soco na boca do estômago, e ele precisa ser sentido todos os dias. Meu convite para você essa noite é para você, de uma forma muito gentil, tomar esse soco junto comigo. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar uma música agora, vai dar tempo. Essa música fala a respeito de um desejo da igreja de Deus por avivamento. E eu creio que esse desejo, ele é real aqui, amém? Quantos aqui querem viver um verdadeiro avivamento? Amém? Um amém mais forte, amém? Amém. Isso. Vamos dar pelo menos uma fingida aí. Mas sabe, eu creio que todo mundo fala e discute o que é avivamento, como o avivamento acontece, quais são as marcas de um avivamento. Mas para mim, a maior marca que nós podemos e precisamos deixar é a marca do amor. O maior legado, e legado não é aquilo que a gente deixa para alguém, mas é aquilo que a gente deixa em alguém, é o legado do amor. E eu fico com as palavras do meu Jesus, quando ele fala que as pessoas saberão que vocês são verdadeiros discípulos, que vocês são pessoas que andam e aprendem comigo, que vocês são pessoas que guardam aquilo que eu ensino, que vocês são pessoas que vivem aquilo que eu os ensinei a viver, quando vocês conseguirem amar uns aos outros. E eu vou te falar, vai exigir muito de você, muito, muito. Vai exigir muito de você. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Se valeu para ele, que entregou a vida dele, por que não valeria para nós? Eu vou orar com você e depois a gente vai cantar essa música. Eu quero te convidar a, durante essa oração e durante essa canção, a falar com Deus e falar: Deus, eu tô... Se essa palavra realmente fez sentido para você, Deus, eu quero viver uma vida de amor. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser as mil maravilhas que eu pensava. Eu sei que vai ter dias que eu vou ter que engolir todo o meu orgulho. Vão ter dias que eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu queria. Vão ter dias que eu vou ter que abrir mão do meu conforto, do meu bem-estar, da minha segurança. Mas vai valer a pena, Deus, porque o Senhor nos ensinou a amar. O Senhor manifestou o seu amor por nós quando mandou seu Filho para que nós tivéssemos vida quando ainda éramos pecadores. O Senhor revelou o que é o amor a nós. O Senhor fez conhecido o que era amor quando entregou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. O Senhor quer aperfeiçoar o seu amor no meio do teu povo. O Senhor quer, o Senhor exige que nós amemos uns aos outros. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos ensine como igreja a amarmos verdadeiramente. Deus, o mundo está doente, nós reconhecemos isso, mas nós sabemos que há cura, Deus. E Deus, sabemos também que é impossível nós nos relacionarmos com o Senhor
sem essa característica, Pai, do amor. A minha oração, Pai, é para que o Senhor nos ensine a amar verdadeiramente, para que o Senhor nos ensine, Pai, o que é o amor. Pai, nós queremos ser conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Nós queremos ser conhecidos como pessoas que vivem e seguem ao Senhor de verdade. Queremos ser conhecidos como pessoas que amam ao Senhor. E isso só é possível se nós começarmos amando uns aos outros. Pai, a minha oração é que o Teu Espírito Santo nos ajude, porque essa caminhada parece ser impossível. Quando eu olho para as minhas limitações e também quando eu olho para as limitações das pessoas que me cercam, Deus, eu sei que se dependesse de mim eu não daria conta. Mas ainda bem que tem o Seu Espírito. E por causa dele eu olho para alguém do meu lado e eu não vejo com os olhos da carne, eu vejo com os olhos do Espírito. Eu vejo o irmão que o Senhor me deu e não esse Seu filho. Pai, a minha oração é para que nós como igreja possamos deixar uma marca profunda no tempo em que vivemos. Que as pessoas olhem para nós e saibam, ali estão verdadeiros discípulos de Jesus, porque eles se amam. E nós desejamos, Pai, que esse seja o verdadeiro avivamento da Tua igreja. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.